E o aumento dos casos de Covid e também o surgimento de várias síndromes gripais tem gerado inúmeras dúvidas de como a população deve se comportar para evitar a contaminação de mais pessoas. Pensando nisso, nós convidamos o médico infectologista para tirar todas essas nossas dúvidas e ele vai falar ao vivo com a gente de como agir diante dos primeiros sintomas. Quem vai nos ajudar com essa entrevista é a repórter Gorete Santos. Oi, Gorete, tudo bom, minha amiga? Mais uma vez te vendo aqui na telinha. E eu já tenho uma pergunta para você, Gorete, passa aí para o doutor Kelson. Por exemplo, o que é que eu estou vendo muito assim? A gente vê perto da gente. Numa família, um testa positivo. Aí faz o teste, os outros não testou positivo. Dá 3 dias depois, começam os sintomas vamos dizer, o marido testa positivo. Aí testa mulher e filho. Aí, não testou, tá ok. Aí fica o marido isolado, a família fica lá, né, livre na casa. Aí dá 3 dias ou 5 dias, o marido já está saindo do isolamento, sei lá, 7 dias, aí a mulher ou os filhos começam com sintomas. Aí como é que funciona? Começa o isolamento de novo ou pode ficar todo mundo junto? Como que funciona isso? Como é que deve ser esse isolamento? Está deixando todo mundo, eu confesso, confusa, não sabe qual é o dia que faz o exame, não sabe qual é o dia que começa a contar, é o primeiro sintoma. Ajuda a gente aí com o infectologista Gorete, por favor. Vamos lá, Nayara. Diante, né, infelizmente, dessa onda novamente, fica todo mundo realmente com muitas dúvidas. Vou só fazer um parênteses, né, para as pessoas terem uma ideia de quanto aumentou novamente. Nas últimas 24 horas foram mais de 1.250 novos casos de Covid-19 aqui no estado do Piauí. Infelizmente, 13 pessoas morreram. A gente vai passar a sua pergunta, portanto, para o doutor Kelson. Já estava ouvindo, Nayara, né, doutor Kelson? Então, já passo a bola para o senhor responder essa primeira pergunta. Bom dia. Pois não. Bom dia, Gorete. Bom dia, Nayara, todos que nos assistem. Bom, o vírus, ele tem um período de transmissibilidade. Esse período de transmissibilidade, ele é principalmente nos primeiros 5 dias do início dos sintomas e 2 dias antes de você começar a apresentar sintomas. Aos 10 dias do primeiro sintoma, essa transmissão ela se encerra. Então, a pessoa não coloca mais em risco outras 10 dias depois da doença começar. De um modo geral, nós usamos esses 10 dias como o limite em que alguém pode voltar ao trabalho, voltar à escola, voltar às suas atividades normais. Porém, com 7 dias, se essa pessoa já está sem febre, isso sem febre, sem precisar tomar medicamentos para febre, e se essa pessoa também ela está melhorando dos sintomas respiratórios, sintomas gripais, já é seguro também a pessoa voltar às suas atividades normais. Lembrando que, apesar disso, isso não significa que a pessoa vai voltar, lógico, sem máscara, né? Mantendo as mesmas precauções usuais. E aí dentro de casa, a Nayara falava dessa questão de que vem em escala, né? O pai, por exemplo, testa positivo, 2 dias depois a mãe, 4 dias depois o filho. Como é que fica essa convivência também Quando dentro você tem um familiar, né, contaminado, primeira medida, testar imediatamente, tá? Infelizmente, o setor público ele é carente de recursos em termos de quantidade de exames que dispõe para oferecer à população. Mas o ideal, apresentou uma irritaçãozinha na garganta, está com uma molezinha, sensação febril, sintomas gripais, imediatamente testar para Covid. Deu positivo, primeira medida, se isolar dos demais da casa. Como é que a gente se isola dos demais da casa? A gente fica num quarto dormindo separado, a gente não vai compartilhar talheres, copos, né? A pessoa não vai ficar junto com outra pessoa da casa sem estar usando os 2 máscara e também você não vai fazer refeições no mesmo local, na mesma hora que os demais da casa. Dessa forma, a gente consegue controlar o surto dentro do domicílio e não fica isso dos prazos sendo prorrogados, né? Porque você está sempre em contato com uma nova pessoa doente. A Nayara tem mais uma pergunta. Oi, doutor Kelson, bom dia. Então, vamos lá. A gente continuar esse raciocínio, certo? O senhor disse que tem que testar.
Não precisa testar, então, o restante da casa que está sem sintomas, ok? Não apresentou sintomas, não precisa testar. Porque muitas vezes se testa e só vai dá negativo. Quando vai aparecer positivo é quando já tem algum sintoma. Mas aí a pergunta que eu lhe faço. Depois que a outra pessoa da casa começa a sentir os sintomas, também está positivo. Já pode misturar com o que estava já quase saindo da quarentena ou já saiu da quarentena? Sim, resposta afirmativa, Nayara. Essa pessoa que está saindo da quarentena, a pessoa que está saindo do isolamento, né? Você tinha uma pessoa que estava doente em casa e outra pessoa adoeceu. Então, aquela que está saindo do isolamento, ela pode agora ter contato com um novo caso familiar, sem problema. Isso porque ele já está com uma carga de imunidade, Isso né, porque ele já está, por algum tempo, imune à doença. Qual que seria a recomendação não conseguindo fazer esses testes, doutor Kelson? Que a gente tem visto, infelizmente, né, a falta no mercado pela grande demanda. Não há um plano B, não há uma forma de você ajeitar isso, né? O governo precisaria ter investido em testagem, certo? De forma muito mais substancial do que investiu. E os países que estão controlando melhor, além da vacinação, que nesse ponto o Brasil está de parabéns, mas esses outros países também investiram maciçamente em testagem, inclusive em testagem de contactantes. Quero agradecer então, doutor Kelson Veras, mais uma vez colaborando conosco aqui no Notícia da Manhã, até porque é uma dificuldade muito grande, né, Neia, de dividir aí o que é Covid, o que é uma gripe, os sintomas agora estão muito parecidos, aí só o teste mesmo para tirar definitivamente a dúvida se trata de um ou de outro. Mas vale lembrar também que mesmo que seja uma gripe, também é contagiosa, né? Há um risco muito grande de transmissão. Nayara. Obrigada, Gorete. Se o doutor Kelson, porque a gente vai dar um crachá para ele, porque a gente sempre tem dúvida aqui. Essas dúvidas, elas não acabam, né? A gente sempre tem dúvida, é bom a gente sempre lembrar. Porque quando tem algum caso em casa é que você começa a ficar com mais dúvida ainda. Você vê no noticiário, mas aí você deixa. Aí quando acontece na sua casa, você diz, como é mesmo que eu tenho que fazer? Então, por isso é que a gente sempre traz essas informações, né? Obrigada, viu, Gorete? Obrigada aí. E vamos escapando aqui, viu? Tchau, tchau. Obrigada.